Um Conta um pouco sítio dessa... a gente... Outra loucura, né? Não, eu confesso que quando eu vi, eu falei, gente... É, a gente... Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tacos Podcast, o seu podcast de negócios aqui no YouTube e que traz sempre convidados especiais, temas muito relevantes para você. E hoje a gente vai falar sobre o mercado de infoprodutos, vai falar sobre estratégia de marketing digital, como é que você pode fazer o seu negócio evoluir. E com um especialista, cara, um cara que, primeiro que é um amigo pessoal há muitos anos. Muitos E anos aí antes, beleza? Prazer cara, estar a gente se aqui. conhece aí o quê? 2014? Acho que 9 anos já, né? É, 9 anos que eu sou cliente da Tactus, né? é, Eu acho que a gente se conhecia um pouco antes, um acho que pouco deve ter antes. uns 10 anos que a gente se conhece. Então, assim, pensa num cara, né, que vivenciou todo mundo, né, do digital Hum, desde quando Tudo era era mato. mato. Tudo era mato mesmo. Né? Quando a gente falava lá, talvez você que tá há muito tempo atrás, você vai se conectar com quem a gente vai falar. Falava de grupo iJumper do Conrado Adolfo. Adolfo. Inclusive, eu conheci o Anderson porque tudo era mato. Porque Exatamente. eu tava abrindo minha empresa, né? Lá em Manaus, que eu morava em Manaus na época, e não achava nenhum contador que quisesse abrir minha empresa é, dessa forma online, sabe? Porque eu já tava começando a viajar, a gente vai falar sobre viagem aqui muito, e eu não tinha sede. Então, lá em Manaus, a gente não encontrava ninguém que quisesse abrir uma empresa. Eles queriam saber, ó, cara, onde sua sede, cadê seus tijolos, cadê sua Pois é. sala. E aí foi quando eu comecei o Antes. E olha que incrível, né? 9 anos cliente da Táxi e é a primeira vez que ele veio aqui. Primeira vez, cara. Olha 9 só que anos. coisa incrível. Uma construção de uma relação que aconteceu lá dentro, né, de um grupo que a gente começou a se conectar, cuidamos de todo o negócio dele e pela primeira vez em quase 10 anos que ele está vindo aqui na É um Táxi. baita LTV, hein? É um baita. Isso aí. Mas eu fico muito feliz, né, de saber que muito mais do que a questão de relacionamento de negócios, né? Toda essa construção de Sim, amizade, sim. conexão de, de vida mesmo, assim, que a Sim. gente tem, né? Que é essa questão que é muito importante, é uma coisa que a gente estava falando agora há pouco Sim. sobre isso, Essa construção pessoal, né? pessoal. Porque atrás de um CNPJ sempre vai ter um CPF. Né? Exatamente. E muita gente esquece disso. Então, assim, o Jair tem uma experiência muito grande, por quê? Porque, cara, a gente participou do Mastermind juntos, a gente participou de várias coisas, ele viajou vários países, tocando o negócio dele digital à distância. Hoje está à frente de uma agência de lançamento, faz eventos presenciais ao vivo. Então tem muita coisa assim relevante para a gente poder trocar ideia aí. E assim, eu já vou começar falando um pouco aí sobre a questão da evolução que você viu aí nesses últimos anos em relação ao marketing digital, cara. Pensando assim em termos de produto, dá para a gente dizer que está muito diferente do que era, não precisa nem ir muito longe, mas 3, 4 anos atrás? Eu acho que sim. Acho que tá bem diferente, principalmente a questão da percepção das pessoas com relação aos produtos vendidos, né? No mercado online. Eu acho que antes as pessoas não tinham tanto preparo para a questão mais de ensinar. Então, qualquer coisa que você botar para vender ali, vendia. Porque muitas das pessoas que começaram há 5, 6, 7 anos atrás eram pioneiros nesses mercados. Então, qualquer coisa vendia. Então, se você era especialista em, sei lá, criar lojas no Mercado Livre, você era a única pessoa que tinha esse conhecimento. E aí você ensinava e as pessoas compravam. Então, os tickets antigamente eram muito mais caros, né? Eram R$ 4.000, R$ 5.000 e custos bem simples comparados com o de hoje. Então, hoje você vê custos muito melhores sendo vendidos por um preço mais barato. Mas aí e por isso a gente tem que conseguir outras maneiras de aumentar o nosso ticket médio, né? Mentorias, eventos online, eventos presenciais, tudo isso vai agregando Pensar valor. muito mais na jornada do cliente, né, para É, poder conseguir abstrair mais valor, né? eu acho que antigamente, né, a gente nem pensava nessa Não pensava. jornada do cliente, isso nem era uma frase que a gente falava muito naquela época. Então, basicamente, a meta era vender um curso, o mais caro possível para aquele cliente e pronto. Nem pensava em renovação, nada disso, era basicamente vender um curso. Não E hoje, tinha um conceito de recorrência como a gente vê não, hoje, não. né? E hoje você tem que pensar, né, nessa questão de reter o cliente o máximo possível, até porque antigamente a gente estava falando de leads muito mais baratos nas plataformas de anúncio, então Google, Facebook, você comprava tráfego de uma maneira muito mais barata. E agora, como você tem que pagar muito mais caro, você tem que cuidar muito bem dessa pessoa que você conseguiu atrair, né? Seja oferecendo outros produtos para ela ou mantendo ela na sua base o mais tempo possível. Pensando até sobre esse aspecto aí, né? Se você hoje tem um ticket muito baixo, muitas vezes você vai só empatar com o custo de aquisição daquele cliente, né? Sim. Então, se você não tiver ali desenhado ou que seja
uma esteira ou que seja uma escada de produtos ali para você poder conseguir monetizar em outras etapas, você praticamente empata no Sim. negócio. Ou perde, né? Ou até perde, né? Então, eu vejo muita gente querendo estudar o concorrente, por exemplo, né? E ver seu concorrente cobrando um preço X e baseia o seu preço nesse preço X do concorrente. E às vezes você não entende nada da estratégia dele. Então, às vezes, ele está perdendo naquele produto X ali, vendendo, sei lá, um curso a R$ 100, ele está perdendo naquela primeira venda, mas porque no funil dele vai ter outras vendas que vão fazer sentido ele pagar mais caro naquele lead, ter prejuízo nessa primeira venda, mas na segunda, terceira, quarta venda ele vai ganhar. Então, o que a gente fala dos upsells, downsells, cross-sells, então tudo isso vai fazendo com que o cliente deixe mais dinheiro para você na jornada dele. Então, antigamente a gente pensava, ó, vou atrair. Antigamente era, vou atrair um lead, vou fazer 3 vídeos, ele vai passar pelos 3 vídeos, no quarto ele vai comprar, e é isso. Hoje não, a gente pensa em jornadas muito mais complexas. Então eu penso vou fazer um vídeo para atrair ele, para ele deixar um valor de 17, 27 ou R$ 97 no primeiro produto. Eu posso ter até prejuízo nessa operação, mas em seguida ele vai receber uma outra oferta de 297, que 20% das pessoas que compram esse primeiro produto vão comprar o segundo, e aí sim eu vou ter meu lucro. E aí eu posso manter ele na minha base, daqui a 2 meses eu vou oferecer outro produto, um high ticket, e aí sim vou construindo essa estreia de produtos e fazendo com que um cliente deixe mais dinheiro na minha empresa. E aí, pensando sobre a ótica do especialista, né? Uma vez que você está nas duas pontas, porque ao mesmo tempo também você é especialista também como influenciador ali no mercado de viagens, né? E você também está ali na função como agente, Coprodutor. coprodutor e tudo mais. Pensando na ótica do especialista, ele às vezes o especialista ele não tem essa visibilidade de construir esses produtos, por exemplo, um produto de entrada ali que vai estar muito mais focado numa dor muito específica e que vai ser um baixo ticket, e depois fazer um produto com dores mais ampliadas para poder fazer uma entrega mais relevante. O especialista muitas vezes ele quer criar o melhor produto possível para o cliente dele. Então ele pensa assim, eu vou colocar todo o meu Tudo conhecimento que ele tem no único no produto. único produto. E aí ele quer, sei lá, cobrar 2, 3 mil reais no único produto. Então, se eu vender se eu conseguir vender esse produto, esse produtão que ele quer vender para o cliente, acabou, ele não tem mais nada para vender. Então, você tem que desmembrar esse conhecimento desse especialista para que você consiga ter vários produtos e para vários tipos de clientes também. Então, às vezes você tem sei lá, uma pessoa que vende cursos online, por exemplo. Eu vendo cursos para pessoas que vendem cursos online. Então, às vezes, a pessoa só quer aprender a fazer tráfego pago. Ela não quer saber tudo que eu sei de estratégia de cursos online. Ela quer só fazer tráfego pago. Então, eu posso desmembrar todo esse meu conhecimento que eu tenho numa aula ou então num grupo de aulas e conseguir vender muito mais barato para aquele cliente. E depois, fazer um outro curso chamado, sei lá, gestão de projetos para marketing digital. E aí vai ser outro curso que a pessoa vai deixar mais um pouquinho de dinheiro comigo. E pensando, por exemplo, ali numa entrada, nesse exemplo que você acabou de dar. Então, vamos lá, ele é um gestor de tráfego, então ele tem ali domínio sobre Google Ads, Meta Ads, até TikTok Ads. Então, ele pode, por exemplo, de repente entregar um curso que atende uma dor muito específica de uma dessas plataformas só. Sim, sim. Como fazer seus criativos gerarem o melhor resultado, por exemplo, ali, e ele entregar ali um curso de R$ 97 só focado em estratégia de criativos, Sim, por exemplo. com certeza. E aí vai atrair um público muito mais direcionado, né? É muito mais fácil atrair um público que tem uma dor específica, né? Com uma dor específica. A gente tem um especialista lá na agência que ele trabalha eles são médicos e eles trabalham só com o público adventista, que é uma religião cristã, bem dominante aqui no Brasil. E eles são médicos, então qual é a mensagem deles? É unir o conhecimento médico que eles têm, acadêmico, com os ensinamentos da Bíblia. Então, é um público muito, muito direcionado, que é muito mais fácil de alcançar. E é muito mais fácil de vender. Porque quando você chega para um público direcionado e você consegue se diferenciar ali, porque é uma proposta única, até a gente consegue abandonar aquele conceito de vender um produto mais barato. Porque você está tão direcionado, está tão... Você basicamente é a única pessoa que vende aquela solução para aquele público que você consegue até praticar tickets mais altos. Então, é uma forma de você também se diferenciar no mercado. Você nichar, né, o seu produto de uma forma que você consiga ser a única pessoa que entrega aquela solução para o seu cliente. Boa. Mas no caso desse exemplo que você acabou de dar,
E como que ele faria, por exemplo, ali para estender um pouco mais o LTV desse cliente ali e conseguir monetizar mais com ele? Ele conseguiria vislumbrar outros formatos? Nesse mesmo caso, a gente tem vários. Nesse mesmo especialista, a gente tem várias propostas de produtos. Desde aquela pessoa que vai consumir o conteúdo gratuito do especialista, até a pessoa que vai pagar R$ 27 para assistir uma aula sobre um assunto Ah, específico. uma aula só. Uma aula só. R$ 27 para assistir uma aula, que é uma aula sobre. é, Acho que o nome da aula é Empate com os Hormônios. É basicamente como você consegue, sem usar remédios, para mulheres, né? Então, como você consegue equilibrar os seus hormônios sem precisar usar remédios. Aí tem esse curso de R$ 27, tem o curso de R$ 497, que é um curso mais amplo sobre outras coisas da área de medicina, área de... Enfim, unir esses dois mundos, né? Medicina e a Religião. crença religiosa, Aham. né? E aí tem até uma imersão de 2 dias com eles num hotel lá, que eles passam 2 dias com essas pessoas, fazendo detox e tal. Ah, Então, então há uma esteira, uma escada de aproximação sim, ali. Então, ou sim. seja, para ter nível de proximidade com o especialista, vai ter baseado num ticket muito maior. E acho que muitos especialistas não entendem isso, né? Muitos especialistas acham que é só gravar um curso e vender. Mas a gente tá num mercado das pessoas que querem atenção. Então, quanto mais atenção você consegue despender para aquele grupo de clientes, mais alto o seu ticket pode ser. Então, se eu passo 2 dias com esse grupo de clientes, eu consigo cobrar muito mais caro do que se fosse simplesmente uma aula que eu entregasse via Zoom, por exemplo. Então, as Entendi. pessoas estão pagando muito mais pelas essas experiências do que propriamente pelo conhecimento em si, sabe? Boa. Só que o erro pode acontecer, o especialista querer dar atenção demais numa fase muito introdutória de Sim, produto. sim. Porque depois ele não consegue monetizar com esse cara que teve Não acesso à sua consegue atenção. aprofundar muito, né? Então você precisa ter esse nível de aprofundamento, né? No caso, essa última experiência, a sua experiência mais cara, tem sempre aqueles clientes que estão na jornada muito mais aprofundados, né? Não é aquela pessoa que não tem conhecimento do seu conteúdo. E sim aquela pessoa que conseguiu entrar nessa jornada, pagou os R$ 27, depois pagou os 497, 2.000, depois pagou os 10.000. Você não pode. Até pode, né? Vender diretamente essa solução de 10.000 para esse público que nem te conhece direito. Mas vai ser muito mais difícil de você converter, né? Sim, perfeito. Isso mostra também esse exemplo que você acabou de dar, uma questão relacionada ao limite do que é possível fazer em termos de infoproduto. Cara, você falou de um produto que na minha cabeça, nunca, nunca vi na minha cabeça algo semelhante assim, sabe? Nunca. Essa união entre medicina É. E tem tudo, né? Então tem de tudo. Tem de tudo. Você tá muito à frente disso, né? Porque você convive com isso através dos especialistas que você ajuda hoje. É muito incrível isso, né, no mercado de infoprodutos, né? Sim. Porque as pessoas conseguem criar uma necessidade que não existe. Eu vi faz um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu vi um curso de como. Eu acho que era na Holanda isso, ou era nos Estados Unidos. Um curso de como você cultivar o seu próprio pé de maconha. Esse era um curso. E acho que era US$ 99 nesse curso. Era um curso Cara, até meio caro, assim, pro padrão americano, né? Basicamente, ele ensinava como você cultivar a sua própria maconha. Então, acho que tem alguns estados nos Estados Unidos que você pode cultivar sim. o seu próprio pé Uhum. sua própria erva, né? E aí ele te ensinava a fazer isso. Então, cara, tem de tudo, tudo mesmo. Tem até como você parar suas dores nas costas, até como cultivar seu próprio pé de maconha. Tem de tudo. E- Recentemente mesmo foi lançada a plataforma do Threads, né? Que o Meta lançou e no dia seguinte já tinha curso, né? Sim. Como utilizar o É, threads para ganhar. como utilizar, talvez Tem uma os comunidade. oportunistas também, né? Sim, exatamente. Mas, Mas tem de mas, tudo. mas o que acontece? A pessoa que ela já tem uma dominância sobre determinadas plataformas, por exemplo, e ele estudou aquilo ali, ele consegue já Sim. identificar os primeiros fatores do algoritmo e tudo mais, e se propõe a dar um suporte, ou seja, fazer um processo de acompanhamento ali, ó, vamos atualizar os conteúdos, aqui é só uma introdução e por aí vai e tal. Tem público, por quê? Porque uma das coisas que a gente consegue monetizar é o ganho de tempo que você dá para Sim, as sim. Isso pessoas. é o mais importante, né? É, Você, quando compra um curso, basicamente você está comprando o tempo que você vai economizar com aquele conteúdo totalmente direcionado para você.
Então, acho que qualquer coisa hoje você consegue aprender no YouTube. Aprender a tocar violão, aprender a fazer marketing digital, criar uma página de captura, criar anúncio online. Mas são coisas que estão bagunçadas ali naquele monte de coisa. E quando você compra um curso, você compra, primeiro, um conteúdo ali organizado, e segundo, você consegue acesso a alguém que é mais experiente que você naquele assunto. Então, você consegue acesso a um mentor. Mesmo que seja só para tirar dúvidas ali na caixinha de dúvidas da Hotmart, mas você consegue acesso a pessoas que vão conseguir resolver seu problema em uma situação específica ali do curso. Sim. Pô. E você pega, às vezes, especialista que não tem, assim, noção nenhuma de como fazer tudo isso? Processo de influência, Não, vídeo de vendas, como que... geralmente a gente pega especialistas que já fizeram algum tipo de lançamento, já tem algum resultado. E por quê? Não é só porque ele já tem uma audiência, mas porque para você ser um especialista de verdade, não é só você ter um conteúdo. Porque ser um especialista, né, no nosso ponto de vista, você tem que saber falar com a câmera minimamente. Você não pode ter um conteúdo e não conseguir transmiti-lo. Então, tem muita gente que é professor, consegue falar para uma sala de aula e tal, mas quando você coloca uma câmera na frente dele, ela não consegue desenvolver. Então, a gente precisa minimamente que a pessoa já tenha alguma dominância com gravação de vídeo, gravação de conteúdos. Então, tem que ser uma pessoa que goste de gerar conteúdo. Então, além do conteúdo pago, ela também tem que conseguir gerar conteúdo gratuito de alguma forma. Seja escrito, seja foto, texto, de alguma forma. E já ter feito o lançamento valida também, de certa forma, aquela audiência, né? Valida, de certa forma, que aquela proposta de produto tem relação com o público, né? Porque às vezes o especialista pensa numa solução, mas o público não conecta com aquela solução daquele especialista. Então, a gente já pega especialistas que já provaram, de certa forma, que aquele conteúdo é comprável, digamos assim. Mas o que que ele vai ganhar, por exemplo, contratando o serviço da agência sua? Bom, hoje para você fazer um lançamento digital, você precisa fazer muitas atividades. O Anderson, que já lançou curso, você sabe que, pô, você precisa criar página de captura, fazer automação de e-mail, automação de WhatsApp, criar anúncio. Tem a própria questão da didática do curso. Às vezes o especialista não tem muita essa dominação de que o conteúdo precisa estar numa sequência. Criar área de membros, entregar o curso, suporte. Então, tem várias coisas que você tem que fazer que você consegue terceirizar com uma agência de lançamentos. Então, quando uma agência de lançamentos pega um expert, geralmente o expert vai ser só expert. Ele vai ser só o detentor do conhecimento. Então, ele vai gravar o curso e vai fazer o conteúdo gratuito, que é necessário para engajar esse público no que a gente chama de pré-lançamento. E nada além disso. Então, a gente vai cuidar de todo o resto. Então, a gente vai fazer toda a presença online dele, vai cuidar de suporte, pós-venda, pré-venda e tudo. E ele vai basicamente só transmitir o conteúdo dele. E você tem contato com especialistas que, na verdade, ficaram travados em conseguir crescer pelo fato de estarem sozinhos ali querendo fazer tudo? Com certeza. Porque é muita coisa. Então, é muita coisa até para mim hoje. O mercado, como a gente já conversou aqui, ele evoluiu. Então, hoje, você precisa de mais pontas de contato com o seu cliente. Antigamente, a gente fazia lançamento basicamente por e-mail. Hoje, você precisa ter e-mail, WhatsApp, às vezes Telegram, remarketing, vários pontos de contato para que o cliente veja a sua marca, né? Porque hoje está muito mais concorrido a audiência. Então, se o especialista quiser fazer tudo isso, além de criar o seu próprio conteúdo, muito mais complicado, né? Então, para você crescer hoje em dia, ou você vai ter que ter uma própria equipe. Então, você vai contratar editor de vídeo, web designer, copywriter, suporte, ou você contrata uma agência de lançamento que já vai trazer todo esse corpo de profissionais para você, né? E a gente consegue, como a gente cuida de, hoje, 12 experts, a gente consegue diminuir esse custo pro expert, né? Hoje o expert paga pra gente um FII mensal, mas é um FII muito menor do que seria contratar esses profissionais. Então, hoje ele tem um editor de vídeo, web design, copywriter, advogado, suporte pós-venda, suporte pré-venda, tudo isso dentro desse FII mensal, que seria basicamente a contratação de um profissional desse. Porque a gente Sim. consegue compartilhar ele com vários experts. E você tá pelo risco também das vendas, no caso, que você tem depois o percentual na coprodução. Sim, sim. Hoje a gente trabalha com... A gente tem dois modelos de parceria, digamos assim, né? 50-50, ou seja, o expert
vai ser responsável por 50% do investimento e vai ser gratificado no final com 50% das vendas. E a gente também. Então, a gente entra com a mesma porcentagem de risco e de lucro. E tem a outra possibilidade, que é o expert faz todo o investimento em tráfego, pessoal, etc. E vai ficar com 70% a 75% das vendas e a gente fica com esse resto, 25% a 30%. Tá. Então, tem esses dois modelos de contratação. E o que vai dirimir, por exemplo, a escolha de um ou de outro? Isso é mais da parte de vocês ou da parte do expert? É mais da nossa parte, geralmente. Quando a gente vê que é muito arriscado, a gente geralmente opta por 25% a 30%. E quando a gente vê que já é um expert que já está trabalhado, já fez outros lançamentos, a gente já entende que o risco é bem menor, a gente consegue entrar com 50% a 50%. Oh. E o que acontece, por exemplo, hoje, com muitas pessoas do mercado que eles ficam travados ali para poder conseguir performar, né? Então, ele tem às vezes uma influência, mas ele não consegue assim performar um volume de vendas. Tem a ver muitas vezes com essa estrutura do lançamento em si, ou tem a ver às vezes com o próprio perfil, ou como ele conduziu até então ali a audiência não está ali preparada para ser monetizada. Quais são os principais problemas que você vê quem está estagnado? Eu acho que tem a gente pode primeiro separar influencer de especialista, né? Então, duas coisas bem diferentes. Às vezes são a mesma pessoa, mas às vezes a pessoa só é seguida porque ela faz alguma coisa engraçada ou uma coisa bem característica, mas ela não é especialista de nada, sabe? A gente já viu muitos casos de influencers que tentaram lançar cursos e não foram bem sucedidos, porque as pessoas não seguiam essas pessoas por algum conteúdo específico, educativo, e sim por uma coisa engraçada e tudo mais. Então, primeiramente, entender se você é um especialista em alguma coisa. Então, se as pessoas te seguem porque você tem algum conhecimento, ou elas te seguem simplesmente porque você faz fotos engraçadas ou vídeos engraçados. Então, acho que a primeira coisa importante a entender é isso. Deixa eu só pontuar uma coisa. Às vezes esse cara que é mais engraçado ou que tem essa característica, ele inclusive tem uma audiência mais relevante do que o cara que é professor, porque esse tipo de conteúdo normalmente atrai mais as pessoas, a atenção das pessoas. Então, ou seja, quando você vê o nível de engajamento dele é muito maior, mas esse nível de engajamento ele não acaba sendo relevante quando você vai pensar no infoproduto, né? Sim, sim. É porque às vezes as pessoas pensam assim que eu tenho um canhão aqui, né? Que é uma rede social. Sim. E como tá todo mundo lançando curso, ela decide também, vou lançar o curso de alguma coisa. E às vezes, nem é um negócio dela, sabe? Às vezes é muito melhor ela partir para uma rentabilização via Publi, por exemplo. public post, patrocínios, do Sim. que criar um infoproduto que tem toda uma outra dinâmica, né? Pós-venda, pré-venda, enfim, toda essa coisa que a gente já tem conversado. Uma outra trava que eu vejo muito especialista tendo é questão a investimento em anúncio. Então, hoje, acho que não é segredo para ninguém que você está tendo muito menos alcance do que você tinha 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Então, se você hoje tem 100 mil seguidores, é muito provável que você alcance diariamente 2% da sua base, 3% da sua base. E toda aquela base que você construiu, você não consegue alcançar, a não ser que você invista em anúncios. E a gente vê muito essa trava das pessoas, de colocar o dinheiro na frente, sabe? Colocar um dinheiro para investir, mesmo que seja pouco, R$1.000, R$5.000, para conseguir alcançar essa base e aí sim trabalhar para você fazer um lançamento de algum produto. Então, eu acho que uma das principais travas é essa. Antigamente a gente falava muito sobre um ROI muito extenso ali, né? Então, 20. 20. Quanto tempo faz que você não vê um ROI 20? Cara, acho que mês passado a gente fez um lançamento com ROI 20, mas é muito específico, né? É uma demanda reprimida. Isso que eu ia falar. Tipo, o primeiro lançamento ou muito tempo sem lançar, né? Mas hoje o mais normal é um ROI de 2, né? 2,5. Então vamos lá, isso é um ponto importante. Então, hoje você ter um ROI de 2, 3 é considerado normal. É considerado bom. É considerado bom. Bom. Beirando muito bom. 3 já é muito bom. Tipo, excelente, eu acho, né? Então, se tiver escalado, né? Se você tá fazendo lançamentos ali de 6 dígitos, né? Mais de R$100.000 de faturamento, eu considero um ROI muito bom. 3. Você coloca 100 mil e volta 300 mil, eu acho ótimo. Então isso é uma coisa importante que você tem que considerar. Porque que acontece? A galera vai, às vezes, com o pensamento completamente distorcido, né?
E eu vejo também um engano muito grande, né? Essa questão de disputa de ROI, sabe? Ah, eu tive ROI de 5, eu tive ROI de 10, que incrível é o meu lançamento. Mas eu acho que você tem que focar muito mais no lucro que você teve nessa operação. Então, às vezes, você investiu 10 mil e teve ROI de 5. Então, lá, no final das contas foi 50 mil. Então, o seu lucro nesse lançamento, nessa operação, foi 40 mil. Mas, às vezes, o carinha do lado tá com ROI de 2, mas ele investiu 100 mil e voltou 200 mil. Então, no final das contas, ele lucrou mais que você, né? Então, acho que antigamente, como a gente estava pensando muito em números menores, a gente pensava muito em ROI, assim. E hoje eu penso muito mais em lucro. Quanto aquele lançamento, quanto aquela campanha me deu de lucro, sabe? Claro que você tem que acompanhar o ROI para muito mais para saber se aquela campanha tem um horizonte, né? Porque, sei lá, você fez uma campanha bem escalada, investiu 50, 100 mil em tráfego e teve um ROI de 5, quer dizer que você tem muito mais possibilidades de repetir aquela campanha e ela continuar sendo lucrativa. Agora, se você fez um lançamento de mesma coisa, você investiu 100 mil e voltou 150 mil, quer dizer, você já tem que ter muito mais cuidado em manter aquele investimento ou escalar, né? Então, Sim, você tem que ter porque muito mais cuidado naquela operação, porque está muito mais arriscada propensa para dar a dar problema um no problema. próximo, né? Sim. E pensando na divisão desse investimento aí de tráfego, você costuma trabalhar ali com o workflow certinho, assim, tipo 30% aqui na captação, tanto assim? Ou você vai sentindo como que... Acho que depende também de cada expert, né? Expert que precisa que a gente fala de reconhecimento, então é um expert que não é muito conhecido, você precisa investir muito ali naquela fase de pré-lançamento, que é mostrar aquele expert para as pessoas com algum conteúdo antes de mostrar a solução dele. Mas geralmente a gente investe 10% na campanha de reconhecimento hoje em dia. Então, se eu tenho 100 mil reais, eu vou separar 10 mil ali para aquela fase inicial, que mostrar gravações de podcast com aquele expert, mostrar vídeos aleatórios daquele expert, não ainda numa fase antes de mostrar que ele tem uma solução de conhecimento para aquilo. Depois, eu vou investir mais ou menos uns 60% nessa fase de mostrar, chamar ele para um evento, chamar ele para uma aula ao vivo, chamar ele para uma série de aulas ao vivo, ou gravadas, então, que a gente chama de pré-lançamento, né? Que é essa fase que você basicamente mostra para o seu lead que você tem dominância sobre aquele assunto e já mostra que você tem uma solução para aquela dor. E aí eu jogo uns 30% ali naquela fase de remarketing, que é basicamente Abertura de carrinho para abertura de frente. carrinho e recuperação, etc. Tá. E pensando do ponto de vista desse cara mesmo que você falou que bota ali os 10% para reconhecimento, é válido ele pensar numa verba recorrente ali para poder Sim, manter? sim, com certeza. Né? Eu acho que hoje em dia você tem que manter essa verba de que a gente chama de reconhecimento mesmo, de veiculação para você estar sempre sendo mostrado para aquela audiência e para novas, né? Para que novas pessoas tenham acesso ao seu conteúdo. Porque a gente pode entrar numa questão mais específica aqui de anúncio, né? Mas é muito mais fácil você anunciar para uma pessoa que já viu seu rosto em alguma vez falando algum conteúdo do que para uma pessoa qualquer que nunca te viu. Então, se você está, por exemplo, chamando ela para um evento ao vivo, um evento online, por exemplo. Dia 20 de agosto vai ter uma aula ao vivo minha. Se aquela pessoa já te viu em outros conteúdos, é muito mais propensa ela parar de novo para te olhar e aceitar o seu convite para aquela aula do que uma pessoa que nunca te viu na vida. Você tem que dar sorte dela por algum motivo ir com a sua cara, olhar e ficar até o final para saber que você vai ter uma aula ao vivo no dia 20. Então, é muito mais fácil você conectar com a sua própria base. Então, a gente faz muito essa veiculação para que a base seja maior. Não só base de seguidores, mas base de pessoas que já viram seu conteúdo nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias. E a distância entre um lançamento e outro, você costuma também trabalhar ali uma média ou isso vai variar muito também? Hoje, a nossa agência ela trabalha com um modelo que é até diferente do modelo tradicional, assim. Geralmente, você vai ver por aí que o normal é fazer um lançamento a cada 2 meses, cada 3 meses, dependendo do produto. Hoje, a gente faz, com basicamente todos os nossos experts, a gente faz um lançamento mensal, com todos os experts, basicamente, é um lançamento mensal. Então, o expert geralmente tem 3 produtos, 4 produtos, que a gente vai rotacionando. Então, mês de janeiro vai ser produto X, fevereiro vai ser produto Y. E a gente faz uma outra campanha de rentabilização também. Então, geralmente a gente faz um lançamento no começo do mês,
e uma campanha de rentabilização no meio do mês ou no final do mês ali. Uma campanha de rentabilização que geralmente é um meteórico, é uma campanha por e-mail, é uma campanha de um produto mais barato, ou seja, um downsell daquela mesma linha do produto principal. Mas geralmente a gente faz isso, um lançamento e uma campanha de rentabilização todos os meses. A gente faz um lançamento que geralmente compõe ali mais ou menos 70%, 80% do nosso faturamento daquele mês. E mais uma campanha de rentabilização que vai dar mais uns 20%, 30% Que isso ajuda muito no tráfego, né? muito no tráfego. E custos, geralmente, né? Custo da operação pessoal, custo com ferramenta, conforme você vai crescendo, o custo é muito alto também, de ferramentas de e-mail, ferramentas de traqueamento, tudo isso vai aumentando o seu custo e a gente usa basicamente essa rentabilização para isso, né? Para esses custos mais do dia a dia, assim. E especificamente nessa campanha de rentabilização, o especialista ele vai também trabalhar a intencionalidade nos conteúdos dele ali no orgânico? No nosso modelo, não. Não precisa Não. se preocupar. Geralmente, essa campanha de rentabilização, a gente usa a mesma audiência que foi usada nesse último lançamento para Entendi. vender um outro produto. Entendi. Então, o expert basicamente não precisa ativamente trabalhar para esse outro lançamento. Claro, se for um produto novo, ele vai ter que gravar, né? Mas geralmente a gente faz produtos que já está gravado e ele não faz basicamente nada, nenhum esforço direto nessa outra campanha de rentabilização. Entendi. Mas quando você vai fazer o lançamento, você combinou lá aquele mês, agora nós vamos trabalhar isso aqui. Aí você vai também direcionar para ele toda a intencionalidade que ele precisa Toda a ter. intencionalidade de conteúdo, de tudo, né? Então, se a gente vai fazer um lançamento do produto X em fevereiro, é muito provável que a gente passe quase todo janeiro falando daquele... Não daquele produto, mas daquele assunto. Aham. Então, se a pessoa vai lançar um curso de... A gente tem um expert lá que é uma neurocientista. Então, se a gente vai lançar o curso dela, que é chamado Neurociência das Emoções, né? Que é basicamente você entender suas emoções, por que que você se sente triste, por que você se sente alegre, etc. Basicamente, o janeiro todo vai ser de conteúdos falando sobre alegria, falando sobre tristeza. Ah, você se sente triste nesses momentos por causa dessa razão. Então, a gente chama isso de reset de atenção, né? Então, você joga toda a sua linha de conteúdo para fazer com que a sua audiência entenda que você sabe daquele assunto e provavelmente tem alguma solução para aquele assunto também. E como que você faz esse acompanhamento ali com o expert, por exemplo? Você tem uma pessoa da equipe que está ali o tempo todo conectado, como se fosse um social media para ajudar, para dar esse direcionamento, porque o expert, na cabeça dele, muitas vezes, ele não tem esse macete todo, né? Sim, sim. Lá na agência funciona assim. Todos esses conteúdos que são atrelados ao lançamento, e aí isso vai desde esses conteúdos dessa campanha inicial, do mês anterior, que a pessoa vai, que a gente chama esse reset de atenção, são desenvolvidos pelo nosso time de copy. Então, eles desenvolvem esses assuntos. Então, a gente precisa de 15 conteúdos desse assunto X. O copywriter ele vai desenvolver o que a gente chama de cabeça, o assunto e o que aquele assunto vai falar. Claro que o expert vai falar com suas próprias palavras, sobre o assunto que ele que domina aquele assunto, mas a cabeça é feita pelo copywriter. Depois disso, quem faz essa conexão com o expert geralmente é o nosso gestor de projetos. Então, ele determina para o expert que ele tem que entregar aquele conteúdo no dia X, e aí, se precisar de edição, vai para o time de edição, se não, ele já posta diretamente no seu Instagram, no seu YouTube ali. Interessante, né? Bem complexo. É importante falar tudo isso porque muitas vezes a pessoa ela não consegue compreender toda a magnitude que é o trabalho de uma agência, né? Não. E só... como é que a gente fecha muito contrato lá na empresa justamente a gente chama de sessão estratégica, né? Que é justamente quando o expert vem e ele vai entender qual é o trabalho da agência. Porque para um leigo, assim, basicamente a agência só faz disparo de e-mails, faz anúncio, cria página. Mas tem todo esse acompanhamento, toda essa gestão de conteúdo, gestão de conteúdo pago, conteúdo gratuito que a agência faz, né? Então, todo esse trabalho e quando o cliente vem e vê nessa sessão estratégica todo esse acompanhamento que a gente vai fazer, valoriza muito nosso trabalho, né? Bom, maravilha. Você passou um tempo viajando, né? Muito. Você passou 6 anos viajando, eu e minha esposa. 6 anos viajando, cara. Eu e a Nayara e a gente viajou muito mais com o Matheus no começo, né? A gente tem 2 filhos. Então, quantos anos, Matheus? O Matheus tá com 6, vai fazer 7 agora em outubro. E aí nasceu o Lucas, que vai fazer 3 anos daqui a uns 10 dias.
E a gente passou 6 anos viajando. Na verdade, a gente começou a viajar, a gente começou a trabalhar com marketing digital porque a gente queria viajar. Uhum. A gente queria... A nossa história começou, eu era funcionário público, lá em Manaus, na era nutricionista. Até uma nutricionista bem requisitada na cidade, assim. E aí a gente começou a tentar entender como é que a gente faria para conseguir passar mais do que um mês viajando por ano, assim. Porque a nossa situação, assim, era que a gente conseguia viajar, mas era um mês por ano, né? Geralmente nas férias. Então era até difícil conciliar a agenda minha e dela para conseguir viajar. E a gente começou a pensar em possibilidades que a gente conseguiria ter um trabalho, uma renda que conseguiria nos bancar enquanto a gente viajava. E como eu era desenvolvedor de software, a primeira coisa que eu pensei foi, vou começar a fazer de software, vou criar uma soft house que eu consiga atender os clientes via internet e conseguir. Mas aí eu conheci esse negócio de marketing digital e aí não parei mais. Foi. Primeiramente, comecei a vender os meus próprios produtos, né? Eu fiz ainda, desenvolvi algumas soluções com o meu conhecimento de desenvolvimento, mas aí depois eu comecei a lançar outras pessoas e aí basicamente abandonei essa minha linha de desenvolvimento. Pô. E você, inclusive, morou um tempo grande até na Amazônia, né? Eu morei antes ou depois? Depois, agora mais recente, Acho né? que eu passei um ano agora em Manaus entre 2022 e 2023. E vocês fizeram um sítio, né? Um Conta um pouco sítio alto, dessa. outra loucura, né? Não, eu confesso que quando eu vi, eu falei, gente. A gente passou 6 anos viajando e a gente Aham. decidiu voltar para a Amazônia. A gente queria se reconectar com as nossas origens, digamos assim. Entendi. Por quê? O Matheus e o Lucas, apesar de serem amazonenses, o Lucas nem nasceu na Amazônia, mas acho que acaba que eu acho que ele vai se considerar amazonense pelas nossas origens, né? E a gente queria se reconectar as crianças também com aquele ambiente da Amazônia e tal, as comidas típicas, as festas amazônicas. E a gente decidiu voltar para Manaus. Só que a gente não estava querendo morar em Manaus mais. Apesar de a gente ainda ter uma casa lá, a gente não queria mais morar em Manaus. Porque violência, trânsito, enfim, todas aquelas coisas de cidade grande. E aí, o meu pai tinha um sítio, ele tem um sítio ainda, que a gente gostava muito de ir. E aí, uma vizinha tava vendendo um sítio do lado, basicamente. E a gente, pô, vamos comprar, vamos. Inicialmente para passar o final de semana e tal. Mas a gente gostou tanto de ficar no sítio que a gente resolveu morar. Então a gente morou, acho que uns 13 meses dentro da Floresta Amazônica. Vou até mandar uma foto para ele colocar aqui. Boa. A gente morava bem no meio da floresta, basicamente sem vizinhos, assim, perto. Um sítio autossustentável. E você construiu lá a casa, tudo, né? A gente construiu quase com as nossas próprias mãos, inclusive. A gente ajudou muito na construção do sítio. A gente queria mostrar para as crianças. Tinha energia? Tinha energia elétrica. Não, sempre teve energia. Aí, acho que com 2 meses a gente conseguiu puxar fibra. Então, nosso trabalho ficou 100%. Depois a gente ligou a água, enfim. Assim, a gente não passava necessidade de nada ali no sítio, sabe? Só que era muito afastado. A gente passou 13 meses lá, foi muito bom. Mas chegou a hora que a gente queria viajar de novo, né? E quando fala afastado, estão falando o quê? Quantos quilômetros, por exemplo, da cidade? Uns 50 minutos da cidade. Ou seja, você saiu do sítio pontualmente mesmo, porque... Então, foi até por isso que a gente... Foi um dos motivos que a gente decidiu sair, porque o Matheus entrou em idade escolar, e aí a gente tinha que passar 50 minutos andando andando não, de carro, né? Pra levar o Matheus na escola, e 50 pra voltar. E aí ficou meio que inviável, todos os dias, passar 2 horas, né, indo e voltando, e Entendi. por isso a gente decidiu vender o sítio. Mas foi muito bom enquanto durou. O Matheus foi escolarizado lá, enquanto ele não ia pra escola, a gente fez homeschooling com ele. Mas acho que a gente cumpriu nossa missão ali e vendeu o sítio e agora E quando ele foi para a escola, ele já entrou em que... Ele entrou no segundo ano já. No segundo ano, entendi. Porque como ele já era totalmente alfabetizado, ele fez uma prova lá, identificaram que ele podia avançar direto pro segundo ano. E foi. Inclusive, ele podia até avançar pra terceira série, inclusive. Mas como ele ia ficar uma diferença muito grande de idade, né? Ele tinha 6 anos no começo do ano. E as crianças, eu acho que tinham 9 da terceira série. Ia ficar uma diferença de idade muito grande. Aí resolveram botar ele na segunda série. Pra não ter uma diferença tão grande. Mas o homeschooling foi muito bom pra gente também. Pra ele, né? Porque conseguiu avançar ele e ele entrou já muito mais adiantado na escola. E como que é, né? Porque
se você parar para pensar um pouco, né, conhecendo todo mundo digital que nós conhecemos, né, que é completamente diferente desse processo que você fez, né? Como foi para vocês tudo isso? Isso tá bem característico de vocês, né? Essa simplicidade, Sim. né? E de uma certa forma isso foi difícil de adaptar ou vocês Não, foi acho que tranquilo? foi um susto pra todo mundo, né? Porque Sim, a gente passou, inclusive. acho que 5 anos viajando Sim. e a pessoa estava acostumada com fotos nossas em Paris, em Roma, enfim, cidades do mundo todo. E aí depois a gente aparece dizendo que vai viver na Amazônia, né? E a pessoa nem. Mudou tudo, né? Muita gente. Mudou as informações do canal, tudo, né? Muita gente nem lembrava que a gente era de lá. Então a gente fez um vídeo até explicando isso, por que que a gente decidiu ir pra Amazônia, Ah, porque era um retorno às nossas origens e tal. Muita gente não entendeu, mas depois foram acostumando, né? E acho que quando as pessoas começaram a acostumar, a gente falou, você tá indo embora. Mas a nossa vida é assim mesmo, né? Um valor muito forte nosso é liberdade. pois é, Então, nitidamente a gente a gente tá até percebe. escrevendo um livro, né? E o título do livro vai ser Uma Louca Aventura em Busca da Liberdade. Que é essa nossa Interessante. busca por liberdade, não só liberdade geográfica, não só liberdade financeira, mas liberdade de você poder morar num sítio no meio da Amazônia e daqui a um mês você tá, sei lá, na Iugoslávia ou na, sei lá, República Tcheca. E essa liberdade que a gente tem é uma coisa que o marketing digital trouxe pra gente. É, eu tenho essa empresa de marketing digital, a Nayara me ajuda um pouco, mas ela é muito mais influência, né? A gente tem um Instagram que a gente compartilha as viagens, compartilhava a nossa vida lá na Amazônia e as pessoas, eu acho que o grande ensinamento que a gente dá para as pessoas nesse Instagram, no nosso canal, no nosso Instagram, é isso, né? Essa busca pela liberdade, a busca de fazer o que você quer fazer, cara. Então, e muitas vezes o empecilho é o trabalho. Você não consegue fazer o que você quer fazer porque você tem um trabalho que te prende 11 meses do ano e você não consegue fazer as coisas que você quer. Às vezes não é o trabalho, às vezes é o dinheiro. Então, a gente tenta mostrar para as pessoas as maneiras que elas podem transformar suas vidas mais livres, sendo geograficamente, sendo financeiramente e tudo mais. Ó. E o que você tem de projetos hoje, assim, em termos de viagem? Cara, a gente vai para a Europa esse ano ainda. A gente vai passar acho que um mês ou dois lá, no final do ano. A gente também pretende fazer uma road trip pela América do Sul, por países que a gente não conhece ainda. A gente conhece boa parte dos países da América do Sul, mas a gente não conhece os países que são mais próximos dos Andes ali. Então, a gente não conhece o Peru, Equador, aqueles países que são mais próximos ali do Pacífico. Então, a gente pretende fazer uma viagem para ali também. E também conhecer as cidades que a gente não conhece no Brasil ainda. A gente falta, acho que 5 estados do Brasil pra gente conhecer. Basicamente é a ponta ali do nordeste do país. Rio Grande do Norte, Paraíba e Aracaju, Sergipe, né? Sergipe, Aracaju? Então, esses estados que a gente não conhece, a gente pretende fazer nesses próximos meses conhecer esses lugares que a gente não conhece no Brasil também. Ó. É. Aí vocês veem, por exemplo, que nomadismo digital existe mesmo, de fato. E, cara, é incrível como a gente conheceu nessas nossas viagens, né? Pessoas que eram muito mais desprendidas que a gente, sabe? Porque a gente vive em contato com pessoas do marketing digital que são pessoas que geralmente têm muito um valor muito intrínseco nas coisas, sabe? Então, conquistar coisas é muito importante, geralmente, para essas pessoas. E a gente conheceu nessas viagens pelo mundo pessoas que tinham muito menos que essas outras pessoas que têm grana e tal, e pareciam, pelo menos, ser muito mais realizados e muito mais felizes, sabe? E isso foi nos transformando. Conforme a gente foi viajando, a gente foi entendendo e passando. E isso a gente tenta passar para nossos filhos também, que, cara, é muito importante você ter dinheiro, é muito importante você ter conforto, é muito importante você ter um bom carro, uma boa casa, mas isso não é tudo, sabe? Isso é só uma partezinha da sua vida. A outra parte é você realizar seus sonhos, conhecer o lugar que você quer conhecer, conseguir ter tempo pra fazer as coisas que você gosta. Às vezes as pessoas têm dinheiro, mas não têm tempo. Então, E você acha que todo esse desprendimento ajudou muito na criação do Matheus? com certeza. Porque assim, né, eu não conheço ele pessoalmente, eu conheço. Acho que conheceu ele Conheci, bebezinho. isso, bebezinho, exatamente. Mas acompanhando tudo, eu via claramente assim, tipo, meu, ele pareceu, ali no sítio parecia um índio, né? É. A gente fala assim que é muito fácil agradar nossas crianças, sabe? Porque eles sempre foram acostumados nas coisas simples ali. É, Então, às vezes, eu vejo até... Hoje a gente mora em Minas, né? Mas a gente também mora numa região que é meio de sítio, assim, de chácaras.
E às vezes a gente pega ele brincando ali com uma florzinha que tá lá no quintal, cara. E às vezes outros pais precisam dar brinquedos mirabolantes para seus filhos, porque eles não estão tão hiper motivados ali em ter coisas, em ter mais brinquedos. E às vezes, para você conseguir surpreender aquela criança, você precisa dar uma coisa super incrível, sabe? E a gente vê as crianças brincando, assim, coisas super simples. Acho que é um valor muito importante que a gente levou para eles, assim. Essa simplicidade, essa coisa de você conseguir ser feliz nas coisas mais corriqueiras do dia a dia, sabe? Eu acho que isso é importante. E nessa jornada hoje, com a questão toda da agência, isso consome bastante energia sua, né? Sim. Obviamente, né? Sim. E como conciliar hoje essa agenda de viagem, conciliar essa questão da liberdade que você falou, tendo um negócio hoje que tem várias pessoas abaixo de você e também vários especialistas que confiam, né, e dependem do trabalho de vocês. Eu acho que a gente só consegue crescer com pessoas, né? Então a gente conseguiu criar um time bem interessante ali, time de design, copyright, gestor de projeto. Tem um sócio também, né? O Arlindo é meu sócio. Você conhece o Sim, Arlindo, o né? Arlindo. Uhum. O Arlindo é meu sócio também. Ele tá morando onde? Ele tá morando em Florianópolis. Ó. Ele também me ajuda muito nessa questão da gestão. Ele é até mais gestor que eu na empresa. Eu fico muito mais na parte operacional ali dos lançamentos, de fazer... tirar o dinheiro, né? Mas 100 pessoas você não consegue. Então, hoje, felizmente, eu consegui terceirizar muita coisa que eu fazia. E isso é muito difícil para quem começa a fazer tudo sozinho. Mas não só nessa área de lançamentos, mas em tudo na vida. Então, é muito difícil terceirizar, porque você sempre pensa que você é o cara que vai fazer a coisa melhor, né? Então, a gente conseguiu terceirizar no nível. É claro que ainda não está no nível que eu pretendo. Mas com essa terceirização eu consegui ter mais tempo, né? Mais tempo para viajar, mais tempo para ficar com as crianças. E é um valor, né? É um valor que eu não abro mão, assim, que é ter o tempo com meus filhos, ter o tempo para conseguir fazer as coisas que eu gosto. E também abro mão de ter mais resultados, né? Financeiros, Você inclusive. poderia ter mais resultado financeiro, mas Sim. você teria que abrir mão De coisas da que liberdade, por exemplo. E aí são coisas que eu não negociei desde o começo, sabe? Desde lá de 2014, quando eu comecei. É uma coisa que ficava sempre na minha cabeça, minha e da minha esposa, da Nayara, que tá muito fresco ainda na nossa cabeça. Por que que a gente começou a fazer isso? Por que que a gente começou a trabalhar com marketing digital? Por que que ela começou a ser influencer no Instagram? Porque a gente queria ter liberdade. Então, a gente não fez isso para ganhar mais dinheiro, porque até a gente até ganhava relativamente bem lá em Manaus. A gente fez isso para ter mais liberdade. Então, não faz sentido hoje eu querer trabalhar muito mais para ganhar mais, e perder a liberdade que eu conquistei lá em 2014, entende? Então, hoje a gente trabalha no nível ok. Eu devo trabalhar umas 6 horas por dia, talvez. E consigo equilibrar os pratos, né? Equilibrar a minha vida com as crianças, a vida com ela, viagens, etc. Interessante isso, né? E aí você vê a importância, né, de você entender esses recados de quem já está no mercado há muito tempo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vê o que acontece quando a pessoa entra no mercado digital com a motivação essencial de ganhar dinheiro, né? Não tem nada de errado nisso. Não São tem nada de errado, só claro. escolhas, né? São escolhas, exatamente. Mas assim, pensando no longo prazo, a gente está falando de uma vida, né? Sim. Quando você fala 9 anos dentro do mercado digital, nós estamos falando de muito tempo, cara, muito tempo. E eu vejo muita gente que... Pô, tô no mercado há 9, 10 anos, né? Então, a gente tem amigos de longa data, né, nesse mercado, né? E a gente vê que muita gente negociou valores que não poderia ter negociado, sabe? Saúde. Então, a gente vê, pô, às vezes encontra a pessoa, ela tá cada vez mais fora de forma, não consegue acompanhar os filhos crescendo. Então, cara, o que tá adiantando você tá ganhando mais dinheiro se você não vai ter nem saúde para conseguir? Então, essas coisas que a gente não tenta negociar, sabe? Saúde. Cara, inevitavelmente sua saúde vai pro saco se você trabalha 14, 16 horas por dia. Uhum. Claro que você pode até, em situações Deitados pontuais, sim, exatamente. né? Vai ter um Vai pico ter ali no essa lançamento, por exemplo. semana aqui eu vou trabalhar 14 horas, legal, mas não pode ser o padrão. Porque, cara, como é que você vai conseguir viver, né? Aproveitar as coisas se você trabalha 14 horas por dia, dorme 8, cara, não sobrou nada, né? Sim. Então você não vai conseguir nem aproveitar o dinheiro que você tá ganhando. Então não faz sentido nenhum. Pelo menos pra mim, né? Pode fazer sentido pra alguém, mas pra mim não faz. Ó, é isso aí. Cara, você vai ter um evento que é um evento focado em viajantes profissionais, né? Isso. A gente tem um evento Viajar para Sempre, ele tá na 6ª edição. E lá nesse evento, mais uma vez, a gente apresenta esse valor que a gente tem muito forte de liberdade, né? Que é como você consegue transformar o seu sonho, que é viajar o mundo, num negócio.
Então, a gente ensina ali a pessoa como ela consegue viajar sem gastar muito, consegue viajar e transformar essas viagens ainda em um negócio. Então, a pessoa tá viajando, consegue escrever um livro, consegue gravar um curso, consegue fazer public posts, ganhar patrocínio para conseguir viajar. Então, a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham essas habilidades necessárias para conseguir viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Quando você estava viajando, que você não tinha agência, você se financiava totalmente dessa forma. Não, desde quando a gente começou a viajar, eu já trabalhava com lançamentos, né? Mas eu não tinha agência, eu era o que a gente chama de agência, né? Era só Isso. eu. Então eu, Focado no seu infoproduto. focado no meu infoproduto, já lançava outras pessoas, mas basicamente o que eu fazia? Geralmente eu ia para países que estavam com fuso horário à frente do nosso. Então, ia para Europa, por exemplo, para Ásia. Então, se eu tô na frente, quando eu acordo lá, aqui no Brasil ainda é de madrugada. Então, eu conseguia aproveitar toda manhã e na hora do almoço, tava começando o expediente aqui no Brasil. Então, na hora do almoço lá na Europa, é meio de 1 hora. Aqui no Brasil é 7 horas da manhã. Ou 8 horas da manhã, não lembro. Então, eu conseguia aproveitar toda a manhã, conhecer os locais turísticos, fazer os passeios. E à tarde, começava a trabalhar no meu negócio aqui no Brasil. Que era atender meus especialistas e tal. Entendi. Só que o mercado foi evoluindo, eu não foi conseguindo mais fazer tudo sozinho. E aí eu tive que montar uma agência, né? Pra ter outras pessoas me ajudando. E quando você se reconectou bem com o mercado brasileiro, você viu que muita coisa mudou, né? Em termos de Estruturas, estrutura e tudo mais. tickets, tudo. Tudo, né? Tudo mudou. E hoje uma coisa que está muito forte é a questão da volta dos eventos presenciais, né? Que Sim. de um tempo para cá começou realmente surgir os eventos presenciais e os eventos presenciais se tornaram uma grande fonte, por exemplo, de gerar high ticket pós-evento, né? Sim. Eu acho que o evento presencial ele tem duas coisas muito importantes. Primeiro, ele te diferencia de todo mundo. Porque se você está no mercado concorrido, que tem muitas pessoas fazendo coisas semelhantes a você, se você cria um evento ao vivo, você acaba criando uma tribo, uma diferenciação muito grande ali no seu mercado. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é vender high tickets, né? Você consegue vender mentorias, você consegue vender masterminds, tudo nesses eventos, né? Então, os eventos presenciais, na nossa esteira, a gente tenta jogar para todos os especialistas que eles tenham eventos presenciais, mesmo que sejam pequenos. Então, hoje a gente tem eventos que a gente considera médios, né? Esse, por exemplo, Viajar para Sempre é para 900 pessoas. Mas a gente também tem especialistas com eventos para 100 pessoas, 200 pessoas. Então, eu acho que um evento presencial ele consegue te conectar com a audiência de uma maneira que você não consegue no digital. E, ainda por cima, consegue vender coisas mais caras, né? Com um high ticket de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil reais. E você já viu eventos pequenos, assim, de 100 pessoas ter uma taxa de conversão muito boa? Sim. Acho que a taxa é semelhante até. A gente está falando de uma taxa de conversão, geralmente em eventos de 10% a 20% ali do público. E em eventos menores, você consegue até aumentar essa taxa de conversão para 25%, 30%. É claro que a gente está falando de valores menores, né? Então, se você leva 100 pessoas, seu faturamento vai ser condizente com aquelas 100 Sim, pessoas claro. que você está levando. Então, mas são eventos mais fáceis de fazer, tem muito mais locais disponíveis para fazer eventos menores. Então, quando você sobe... Eu lembro que quando esse mesmo evento, o primeiro até o terceiro, acho que foram para 300 pessoas. Então, a complexidade é totalmente diferente, né? Fazer um evento para 300 pessoas, para 900 já é totalmente diferente. Os locais são diferentes, os contratantes são diferentes. Então, a logística é diferente. Então, tudo vai ficando mais complexo. O seu evento, por exemplo, que é para quase 3 mil pessoas, Nossa, surreal. é muito mais complexo do que um evento de 1.000, né? Sim. Não é a mesma coisa, assim. Então, vai aumentando a complexidade e também o faturamento vai acompanhando, né? Tanto que a gente chegou à conclusão que nós estamos nesse momento e por um tempo a gente vai se manter nesse limite. Porque a capacidade local... porque, assim, a capacidade do local é essa. Então, ponto. Para a gente poder passar para um outro evento vamos pensar, por exemplo, 5 mil pessoas. Eu vou ter que ir para um outro lugar que ele vai ter um custo do evento 3 vezes maior do que é o atual. Então, ou seja, porque são auditórios maiores, são mais caros. Claro que tem uma infraestrutura mais magnífica, né? Temos de pé direito, mas sim, tem auditório. A cenografia vai mudar. Né? Tudo muda, né, cara? Aí você se empolga também, ou seja, você vai para um custo muito maior. E quando você olha a questão do resultado lá na frente, você não vai ter, na verdade, uma proporção que vai justificar o resultado que você teria, entendeu? Às vezes vai ser 10%, 20% mais e você tem um risco muito maior na operação, Um risco muito maior, né?
E É a gente verdade. tem que entender hoje, eu não sei como que são os eventos que você organiza, mas assim, é muito difícil você empatar no evento hoje, É, né? é difícil. Se você não... hoje, por exemplo, todos os nossos eventos sem patrocínio se tornam inviáveis. Torna inviável. É. Inviável. A Não tem gente como só, pagar a gente com o só consegue ingresso. fazer o evento porque a gente consegue ter patrocinadores estratégicos e aí o resto a gente tira dos Sim, ingressos. sim. Mas o ticket mesmo, ele não chega nem perto custear o evento todo. Eu acho que Para hoje... eventos maiores, no caso, né? É, Eventos no, menores é no mais nosso caso, eu acho que a gente conseguiria pagar, acho que 50% do evento com o com o ingresso. ingresso. O resto tem que ser patrocínio. No meu caso, eu carrego em torno de 30% com o ingresso. Mas o que acontece também? Existe o efeito também. Como a gente tem, por exemplo, nós levamos 43 patrocinadores no último, né? Expositores. E essas 43 marcas também, elas carregam um custo grande, que é a construção dos estandes deles, né? Então, o custo do evento também acaba subindo bastante. Então, há uma proporcionalidade também nesse caso. Ah, sim. É porque o seu modelo é um pouco diferente do nosso. É, Hoje a sim, total. gente, o patrocinador, tem estantes no nosso evento também, mas o patrocinador que arca com o custo do stand. Então aí muda um Isso, pouco, né? entendi. Porque a pessoa constrói, né? É, a pessoa É, constrói. A gente indica quem faz, né, o stand, porque a gente já tem, a gente fecha, a gente vai fazer um evento com 10 stands, a gente fecha com uma pessoa que vai fazer todos os stands, mas ela vai receber de cada patrocinador a sua cota ali sim. da montagem, né? Na verdade, você tá vendendo a planta, o espaço no É, chão para ele, né? isso, aí eles montam, né? É uma proposta um É. pouco diferente. Também, mas também pelo também o tamanho do volume de feira, né? A minha Sim, feira, ela é muito muito relevante, né? grande, né, Porque uma também. feira com 40 expositores é uma feira muito grande, Sim. né? Mas também existe um fator estratégico nisso, né? Primeiro fator é que se eu vendo somente o chão, e depois eu não rentabilizo, por exemplo, sobre a construção do stand. Ah, sim. Então eu já vendo o pacote, ó, tenho essas opções de stands aqui, eu estou rentabilizando em relação ao todo, né? Ah, A tá. entrega É, porque você tá stand, fazendo um pacote fechado, né? pacote No fechado. caso, você, em vez de você vender por 30 mil o chão e a pessoa constrói, você vende por 50 o pacote completo, Isso, vai ter 5 mil de custo e consegue exatamente. faturar muito mais, né? É. Faz sentido. Outro fator é que eu consigo padronizar Ah, isso é a fato. construção dos estandes. Isso é importante. Quando você, por exemplo, abre ali a planta e você tem uma feira muito grande, você tem uma complexidade muito grande de montagem. Sim. Então, por exemplo, o nosso evento acontece sempre na quinta e sexta-feira. Então a gente pega o pavilhão no domingo e passa domingo descarrega, segunda, terça e quarta construindo tudo. Desde a parte E de por isso, auditório, e por isso que é caro o evento, porque você paga por isso, né? eu pago exatamente. Você Diária paga a de semana montagem. toda, diária de montagem. Então, por exemplo, a gente paga uma semana de pavilhão. Porque a gente pega o evento no domingo, o pavilhão no domingo, e entrega o pavilhão no sábado à noite. Que é quando desmontou tudo e tem que entregar limpo, né? Sim. Então, o que acontece? Se eu tenho stands muito diferenciados, fica mais complexo. Complexo, né? O único stand que é um stand diferenciado dos demais, que é uma planta para cada evento, é uma planta diferente que a gente faz, é o nosso próprio stand. Entendi. Então a gente consegue também criar um efeito de diferenciação nos demais stands com o nosso próprio stand, entendeu? Sim. Então acaba sendo um stand mais vistoso, né? Mais bacana normalmente, né? Claro que tem stands que os E é caras por conseguem isso fazer que coisa bem você. bacana, E é, mas e é por isso. Volta ao que eu falei, né? Por isso que você se torna tão diferente quando você faz o evento. Porque um É. evento é muito mais complexo, né? É diferente você fazer um lançamento de um curso online. Porque você precisa de um produtor, né? Pelo menos de um produtor muito experiente para fazer um evento. Você precisa de um local que case com as necessidades do seu evento, que seja possível de você pagar com as cotas de patrocínio que você tem. Então, tudo. Você tem que alinhar muito mais astros para você conseguir fazer um evento do que lançar um curso, né? E por isso que quando você consegue levantar um evento, cara, o efeito uau que a gente chama pro seu público é muito grande, né? É. Porque você consegue total. conectar as pessoas, fazer o network ali e você... E tem o efeito palco também, né? Se você sobe no palco, você pode ser nada, quando você sobe no palco, você se torna Faz. celebridade na hora. Total. É fato. É fato. E isso é fato mesmo. Você... E não somente isso, né? Você se torna celebridade e você também torna as pessoas que você chama pro palco para Sim, sim. celebridade também. Porque, assim, é incrível como muda a vida da pessoa o fato, às vezes, ela participar no seu evento, subir no palco e ter uma participação, até que é uma participação relativamente simples. Ela participou de um painel, por exemplo, ali, um bate-papo, certo? Ela nem participou ela nem deu uma palestra.
Mas o fato dela estar ali no palco e se você tem um evento que é um evento que tem uma magnitude, isso faz total diferença. Sim, sim. E isso é uma técnica também, né? Às vezes Sim. você faz um evento, constrói um evento para que você engrandeça as pessoas que vão subir no palco e com isso todo o evento vai ficar mais encorpado e você vai receber também aquela transferência de autoridade. Então, se você Sim. faz um evento de marketing, você nomeia aquela pessoa que tá subindo no palco. Ah, esse cara aqui é o cara que eu acho que mais sabe de tráfego pago no Brasil. Automaticamente a autoridade dele vai lá pra cima e a autoridade do evento como um todo vai também, né? Porque, pô, quer dizer que a maior... O que você falou foi que é a maior autoridade que você conhece. Mas o que a audiência entende é a maior autoridade do Brasil que tá falando pra mim agora. É. Então, o evento como um todo cresce muito, né? Por exemplo, o nosso evento, uma coisa bacana que a gente fez lá, foi na virada de 22, né? O evento em 22 agora. Então, ano passado. A gente fez o evento 20 antes da pandemia. E foi o único evento que teve no nosso mercado. Porque depois veio a pandemia, fechou tudo, né? Não teve Vocês mais foram evento nenhum. pioneiros, né? Fomos pioneiros e fomos do único evento. Nós fizemos, o evento aconteceu um mês antes da pandemia. E no nosso mercado é incomum ter eventos no começo do ano. Então, os eventos ficavam todos para depois de imposto de renda, entendeu? Então, era evento que acontecia de maio para frente. Entendi. E a maioria no segundo semestre. Então, fechou tudo, não teve evento e tal. 21, a gente fez uma entrega online, né? Porque a gente, inclusive, tinha vendido a pré-venda para 21 21. e não ia acontecer. A gente preocupado também, né? O que a gente vai fazer? Vai ter um reembolso, a galera vai ver que não vai ter evento. A gente ficou esperando até se ia reabrir ou não. Aí, o que a gente fez? A gente deu a entrada de quem tinha comprado na pré-venda em 21. Ó, 21 você não vai pagar nada, você vai assistir online gratuitamente. Isso é dado para você. E nós vamos aproveitar o seu ingresso para 22. 22. Aí nós fizemos o aproveitamento para 22, então nós levamos uma galera que tinha comprado em 20 e voltou do presencial de novo em 22. Só que o que aconteceu? No dia em 20, em 20 nós já éramos o maior evento de marketing contábil do Brasil, porque já nasceu desse jeito. Aí na virada de 22 a gente virou para o maior evento de marketing contábil do mundo. Aí a gente fez um vídeo, né, para poder fazer essa virada, né? Foi muito bacana assim, tipo, Vocês já fizeram quantas edições? aí foi 20, 21, 22 e 23. E agora vamos pra quinta edição agora. Quinta Legal. edição. Sendo 4 presenciais, né? Vai ser a quarta presencial e uma sendo online. Mas o online a gente fez online para mais de 1.000 pessoas. Mantendo 1.000 pessoas simultâneas e tudo Legal. mais, fazendo toda uma estrutura de tentando derrubar o nosso evento, né? O pessoal tentando invadir, né? Hackers tentando invadir. É uma loucura. Que loucura, hein? Nós tivemos um cara que ele virou 48 horas Tentando. para manter para manter a plataforma Ah, tá. Online. com segurança, porque, tipo, Tinha Pix, DDoS, essas é coisas. foda. É foda. É que a gente fez um mecanismo de segurança onde a gente transmitia para um lugar, e dessa transmissão transmitia para um outro lugar. Se acontecesse de derrubar, por exemplo, a transmissão, a gente tinha a Tipo transmissão backup. de backup num outro lugar para poder. Foi complicado. Mas nem derrubaram a principal, né? Mas é complicado. Tudo é complicado fazer, né? Tudo que você quer fazer que tem mais relevância É. é desafiador. A gente tem que entender que não existe facilidades no mercado. Você quer ter resultado, você tem que pagar o preço. Se você quer fazer um evento ao vivo, você tem que pagar o preço. Não importa se o seu evento é para 100 pessoas, mas você tem que pensar que você tem que entregar uma experiência, tem que pensar que você tem que fazer uma estrutura de copy para o seu lançamento, para o seu pitch. Você tem que pensar que você precisa ter convidados que vão estar alinhado com aquilo que Agregar. você tem, que vai agregar e tudo mais. Por exemplo, a gente leva 40 palestrantes, 40 pessoas ao todo no palco, né? Entre as pessoas que participam de painéis até pessoas que têm o palco. Eu escolho um a um das pessoas que vão subir. Eu defino claramente qual é a posição que a pessoa vai falar. Tipo, ó, esse cara eu quero que ele fale nesse momento, esse outro aqui eu vou colocar esse painel nesse momento, tal pessoa com esse painel. Eu participo de todos os painéis, entrevistando todos eles. É desafiador Claro. fazer tudo isso. Por quê? Porque eu tenho que ter a curadoria total do que está no palco. Porque no final das contas, cada pessoa que está ali, o público sabe que foi eu que escolhi. E Foi se eu chancelado colocar por uma você. pessoa, por exemplo, ali que não tinha autoridade, eu inventei uma autoridade para aquela pessoa, e o público vai notar isso aí. E a minha credibilidade Vai pra baixo. vai para Com baixo. certeza. E por isso, se você consegue realizar o evento, você consegue se diferenciar muito, né? Se E aí vai lá diferenciar. pra cima a sua autoridade. E você consegue ter um efeito que as pessoas não conseguem copiar, né? Porque um curso
virou commodity, né? Então, você faz um curso, nada impede o seu concorrente de pegar o seu curso e fazer um curso semelhante, né? Já com o evento é muito mais difícil de você copiar uma experiência. Sim, o cara pode fazer um outro evento e É, tal, né? mas Mas copiar a experiência é copiar a mais difícil, experiência né? não, né? Porque o evento é uma coisa única ali, Único. né? É Isso. muito diferente. Por isso Aí. eu defendo, cara, faça eventos. Faça eventos. Nem que seja. Cara, aluga uma sala e coloca a sua audiência ali dentro para se conectar, para você dar uma palestra, alguma coisa, para que você tenha esse contato, né? As pessoas estão exigindo esse contato, ainda mais depois da pandemia. Elas querem ter esse contato físico com experts e pagam, né? Pagam melhor para ter esse contato. Então, por isso é muito importante essa questão de eventos. Isso aí. Olha, muito bacana o nosso bate-papo aí, né? Com certeza aí muitas dicas valiosas pra galera, né? E faz uma grande diferença aí para todo mundo que tá nos acompanhando. Eu só esqueci de perguntar que dia que vai ser o seu evento lá. Nosso evento vai ser 19 e 20 de agosto. Tá. No próximo, acho que daqui a 2 semanas. Sábado e domingo. Lá no Teatro Liberdade. Ainda tem ingresso? Ainda tem ingresso, acho que ainda tem uns 50 ingressos para vender ainda. E quantas pessoas? São 900 pessoas. Cara, já vendeu quase tudo já. Vendeu. A gente vendeu, acho que uns 150 na pré-venda no ano passado. Aí começou a vender começo do ano. A gente faz uma venda bem antecipada, sabe? Desde o começo do ano a gente tá vendendo, esquema de lotes e tal. Então, foi subindo o preço. No começo era bem barato, foi subindo. Agora está R$ 500 o ingresso. Do mais barato, a gente faz... Eu não sei se você faz isso no seu evento, mas a gente faz dois tipos de tickets no nosso evento. Então, tem a classe, o que a gente chama de classe econômica. A gente faz essa tirada com o avião, né? Então, Sim, exatamente. classe econômica e primeira classe, né? Então, essa classe econômica começa em R$ 200, agora tá 500. E a primeira classe começa em 500 e agora tá 1.000. Na verdade, já acabou. Essa primeira classe já acabou, só tem executivo. E a gente vai vendendo desde o começo do ano, vai virando os lotes, fazendo algumas campanhas de intensificação de vendas. E aí, tá faltando uns 50 ingressos pra gente vender. Mas acho que já tá lotado, né? 850 pessoas tá lotado já, mesmo que não venda. Mas, geralmente, a última semana, incrivelmente, não sei se acontece com você. Total. Mas a última semana, as pessoas loucura. ficam loucas pra comprar ingresso. Ficam. Às vezes acaba o ingresso e as Mas pessoas é querem. característico mesmo, né? Acho que isso acontece muito com as pessoas da própria cidade, né? Em caso, como acontece em São Paulo, só de São Paulo deixa pra... A gente teve muita gente de fora que comprou nosso ingresso na última semana. hora também. Por incrível que pareça. Loucura, né? Aí loucura. paga muito mais caro, na passagem, Cara, no é hotel. incrível, eu não sei o que acontece. E o que a gente acabou fazendo? Como a gente tinha dado sold out, né? E eu fiquei com medo, né? Porque o que acontece? A gente tem a lotação do espaço, né? A gente fala assim, pô, vai ter sempre ter uma quebra, né? Sim. E a gente aposta um pouquinho da quebra. Então você vende um pouquinho mais, né? Por causa da quebra e tal. Nossa, geralmente é 10% de pessoas que compram e não Que vão. compram e não vão. Só que, como a gente teve uma venda antecipada muito grande, então, ou seja, muita gente tinha comprado um ano antes, então a gente começou a identificar quem é que não tinha feito o ticket, né? Não tinha gerado o ticket dela lá para poder colocar os dados. Aí nós começamos a ajudar essas pessoas a alocar, se elas não fossem vir no evento, para outra pessoa que estava querendo. E nós criamos grupos de WhatsApp para poder ajudar a galera a poder comprar o ingresso. E a gente manteve até o dia anterior do evento a possibilidade de troca de ingresso. Para poder facilitar. Trocar nome e tal, entendeu? Para quê? Para a gente poder popular o máximo possível e fazer a pessoa que pagou pelo ingresso, que se ela não pudesse ir, que ela mandasse para outra pessoa que pudesse ir, entendeu? Para a gente ter o maior volume possível de pessoas ali que pagaram o ingresso de fato, entendeu? Para poder prestigiar o evento, para estar ali e pensando também em todo mundo que estava acreditando no evento, né? Quando você leva muitas marcas, as pessoas estão... tem essa questão também, sócios do evento, né? Os patrocinadores querem o máximo de lotação, né? Porque, na verdade, o que você está vendendo ali é mídia, né? No evento, você vende uma mídia qualificada, né? Sim. Então, em vez daquelas marcas estarem anunciando no Facebook, no Google, elas estão no seu evento com pessoas qualificadas, né? E aí depende da sua estratégia, se você vai dar os contatos dessa pessoa. Então, tem toda uma estratégia também de dar... qualidade para esse patrocínio que você está pegando, né? E aí, a venda do próximo evento já acontece no evento enquanto está acontecendo. Sim. Então, por exemplo, os meus stories, tudo aquilo que eu fazia, eu só falava assim, você não está aqui no Marketing Contábil Summit, então você não sabe o que você está perdendo. Aí só gerando ali o efeito para a pessoa poder pensar, putz, como é que eu não fui no evento? E aí a pessoa começava a comentar, puxa, eu não consegui ir por causa não sei o que, foi uma pena, não sei o que e tal. Aí eu já abri o ingresso
antecipado pro próximo ano, para a evento. pessoa poder garantir. Mas, assim, é até importante falar sobre isso. As pessoas compram, às vezes, um evento, mas elas não conseguem, às vezes, se organizar como ir pro evento. Elas não sabem qual é o aeroporto mais próximo. Elas não sabem o hotel. Isso tudo tem que ser... Tem que dar suporte em tudo Sim. para a pessoa, porque pode parecer uma coisa óbvia pra gente que tá acostumado a viajar. Tipo, cara, inacreditável, tipo assim... A pessoa não saber que Saber, assim, pegar e olhar assim, peraí, vou olhar aqui o vou pra aeroporto, Guarulhos ou vou pra Congonhas. a pessoa, assim, pessoa não entende. basta você pegar e você colocar no Maps, você se organizar ou digitar no Google, enfim, dá pra você... É muito fácil você ter informação, mas as pessoas, elas não conseguem Às vezes a pessoa nunca viajou. muitas vezes não viajou. Então, por exemplo, como a gente recebe gente de fora que muitas vezes não vieram para São Paulo, a gente dá inclusive regras de segurança para a pessoa. A gente fala para regras não, dá sugestão de segurança. Fala, ó, toma cuidado, né, com o celular, principalmente o celular, porque celular em São Paulo é um problema muito grande, né? Então, inclusive teve pessoas que perderam o celular na frente do pavilhão. Aconteceu com a gente também uma vez. Acho que a gente fez o evento no... Eu acho que quando a gente fez o evento no centro. Foi naquele hotel que até faliu. Sabe aquele hotel que era bem requisitado ali na Sim, Maxud Plaza, não? Maxud Plaza. Isso. O nosso último evento antes da pandemia foi no Maxud Plaza. Ele faliu na pandemia, né? Sim. Ali na frente do Maxud Plaza, levaram o celular da minha. Uma pena. Tem que ter muito cuidado. Pois é. E são coisas que a gente orienta, né, as pessoas e tal. Então, por exemplo, a gente tem dentro da nossa empresa educacional, ela fica aqui perto aqui da sede da Tactus, né? Então, é um espaço muito, muito bom. Um prédio muito seguro, né? Porque é um prédio de 37 andares, então, ou seja, o prédio mais moderno que nós temos aqui, com muita segurança e tal. Só que assim, a hora que o pessoal sai do evento, que sai depois do happy hour, 9 horas da noite e tal, a gente já fala pra galera, fala, ó, já dá instrução na hora que tá no finalzinho do evento. Gente, sai daqui, vocês já sai daqui, pega o Uber aqui na frente. Porque o hotel não tá muito distante. A maior parte das pessoas estão ali por volta de 450 metros ali do hotel. Mas nesse caminho pode ir. Mas é um caminho, por exemplo, que pode dar um desconforto tendo algum problema naquele horário e tal. Então a gente dá a orientação, só pega ali, ó. Sei que tá perto do hotel, mas vai... As pessoas, elas precisam de direcionamento. Sim, por quê? Porque qualquer coisa que pode dar uma sensação depois de perda que vai acabar eliminando a experiência que ela teve. A experiência negativa, ela fixa muito mais do que a positiva. A gente tem que entender isso. E também, às vezes, o próprio comentário, né, que a pessoa pode fazer por uma experiência negativa e tal. Aconteceu. Então, e elas se sentem cuidadas, elas se sentem, né, de uma certa forma, sabendo que existe uma preocupação com o bem-estar das pessoas acima de tudo. Então, isso é fundamental. Fundamental. Isso aí. Amigo. Prazer, meu irmão. Muito chame obrigado. Mais vezes que eu estaria aqui. Toda vez que estiver em São Paulo, me chame que eu tô aqui. Quero agradecer você também que acompanhou com a gente aqui. Ah, peraí, tem o nosso presente aqui, ó. Eu sempre esqueço do presente. Você precisa... Você precisa deixar, porque a hora que eu tô encerrando que eu vou pegar o presente para poder dar para convidado aqui. Obrigado. O presentinho do nosso podcast. Legal. Tá bom? E quero agradecer você que esteve com a gente aqui mais uma vez, acompanhando o nosso podcast. Muito sucesso para você e até a próxima. Valeu.